Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, para continuar a nossa leitura da palavra. Talvez aí no vídeo hoje esteja um pouco escurinho, eu estou gravando bem cedinho esse, então já deve ficar mais claro aí, tá bom? Mas vamos lá. Para você que chegou aqui hoje, a gente está fazendo a leitura da palavra de Gênesis a Apocalipse de forma cronológica, na ordem dos acontecimentos, Então nós já estamos em Números, encerrando. Esse é o penúltimo vídeo, provavelmente, e amanhã a gente já encerra Números, E tem sido muito bom, um tempo maravilhoso daquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. E se você está já mandando para outras pessoas, eu queria dizer já também para você, incentiva cada vez mais outros a virem a compartilhar daquilo que o Senhor tem feito e falado conosco. Amém? Pega seu papelzinho, sua caneta já, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse dia. Obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de desfrutarmos da Tua palavra. Senhor, compartilha o nosso coração, arde em nosso coração aquilo que o Senhor quer derramar e fazer queimar em nosso coração. Senhor, que possamos avançar cada vez mais, ó Deus, em Te conhecer e saber quem Tu és. Então, ministra no nosso coração aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer falar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Então, Números, capítulo 26. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima, que possam servir no exército de Israel. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, o filho mais velho de Israel foram de Enoque, o clã Enoquita, de Palu, o clã Paluíta, de Esrom, o clã Esronita, de Carmim, o clã Carmita. Esses foram os clãs de Ruben. Foram contados 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe. Os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirã. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu e a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens, que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Os descendentes de Simeão, segundo seus clãs, foram Nemuel, o clã Nemuelita, de Jamim, o clã Jaminita, de Jaquim, o clã Jaquinita, de Zerá, o clã Zeraíta, de Saul, o clã Saulita. Estes foram os clãs de Simeão. Havia 22.200 homens. Os descendentes de Gade, segundo seus clãs, foram de Zefon, o clã Zefonita, de Age, o clã Agita, de Suni, o clã Sunita, de Ozi, o clã Osnita, de Eri, o clã Erita, de Arode, o clã Arodita, de Areli, o clã Arelita. Estes foram os clãs de Gade, foram contados 40.500 homens. E Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo seus clãs, foram de Selá, os clãs Selanita, de Pérez, o clã Perezita, de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram Esrom e o clã Esronita, de Ramul, o clã Ramulita. Estes foram os clãs de Judá. Foram contados 76.500 homens. Os descendentes de Issacar, segundo seus clãs, foram de Tolá, o clã Tolaíta, de
Puá, o clã Paunita; de Gessub, o clã Gessubita; de Sinron, o clã Sironita. Estes foram os clãs de Issacar. Foram contados 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo seus clãs, foram de Sered, o clã Seredita; de Elon, o clã Elonita; de Jaleel, o clã Jaelita. Esses foram os clãs de Zebulon. Foram contados 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo seus clãs, por meio de Manassés e Efraim, foram os descendentes de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita; de Maquir foi o pai de Gileade; de Gileade, o clã Gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade; de Gezer, o clã Gezerita; de Eleque, o clã Elequita; de Asriel, o clã Asrielita; de Siquém, o clã Siquemita; de Semida, o clã Semidaita; de Éfer, o clã Eferita; de Zefoleade, filho de Éfer, não teve filhos, somente filhas, cujos nomes eram Maalá, Noá, Oglã, Milca e Tirza. Estes foram os clãs de Manassés. Foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo seus clãs, foram Sutela, o clã de Sutelaíta; de Bequer, o clã Bequerita; e de Teã, o clã Teanita. Estes foram descendentes de Sutela; de Herã, o clã Eranita. Esses foram os clãs de Efraim. Foram contados 32.500 homens. Estes foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Os descendentes de Benjamim, segundo seus clãs, foram Belá, o clã Belaíta; Asbel, o clã Asbilita; de Airã, o clã Airamita; de Sufã, o clã Sufamita; de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram de Arde, o clã Ardita; e Naamã, o clã Naamita. Esses foram os clãs de Benjamim. Foram contados 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo os seus clãs, foram de Suá, o clã Suamita. Estes foram os clãs de Dan, todos eles clãs suamitas. Foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Aser, segundo os seus clãs, foram de Imna, o clã de Imna, Naíta; de Isvi, o clã Isvita; de Berias, o clã Beraíta; e dos descendentes de Berias; de Eber, o clã Eberita; de Malquiel, o clã Malquielita; de Aser teve uma filha chamada Será. Esses foram os clãs de Aser. Foram contados 53.400 homens. Os descendentes de Naphtali, segundo seus clãs, foram Jazreel, o clã Jazreelita; de Guni, o clã Gunita; de Jézer, o clã Gesirita; de Siquém, o clã Silemita. Esses foram os clãs de Naphtali. Foram contados 45.400 homens. O número total de homens de Israel foi de 601.730. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes listados. Os clãs maior de uma herança maior e um clã menor de uma herança menor, cada um receberá sua herança de acordo com o seu número recenseado. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará a sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída pelo sorteio dos clãs maiores e menores. Estes foram os levitas, contados segundo seus clãs. De Gerson, o clã gersonita; de Coate, o clã coatita; de Merari, o clã merarita. Estes também eram os clãs dos levitas. O clã de Libnita,
o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Mausita, o clã Coreíta. Coate foi pai de Anrão. O nome da mulher de Anrão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi pai de Nabade, Abiú, Eliezer e Itamar. Mas Nabade e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o Senhor. O total de levitas do sexo masculino de um mês de idade para cima, que foram contados, foi de 23.000. Não foram contados junto com os outros israelitas, porque não receberam herança entre eles. São esses os que foram recenseados por Moisés, pelo sacerdote Eleazar, quando contaram os israelitas, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os israelitas no deserto de Sinai, pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números, capítulo 27. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filha de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filhos de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noá e Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eliezer, de todos os líderes de toda a comunidade, e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos, porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho. Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: As filhas de Zelofeade têm razão. Vocês lhe dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filhos, transfiram sua herança para sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança ao irmão dele. Se não tiver irmão, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo do seu clã. Esta será a exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: Suba este monte de serra de Abirim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como o seu irmão Arão. Pois, quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar a minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor que o Senhor, o Deus que todos dá a vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: Chame a Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e os comissione na presença deles. Dê-lhes parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eliezer, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguiram as suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eliezer e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Números, capítulo 28.
O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas e diga-lhes: tenham cuidado de apresentar-me na época designada a comida para as minhas ofertas preparadas no fogo, como um aroma que me seja agradável. Diga-lhes: esta é a oferta preparada no fogo, que vocês apresentarão ao Senhor. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, como holocausto diário. Ofereçam um cordeiro de manhã e um ao cair da tarde, juntamente com uma oferta de cereal de 1 jarro da melhor farinha amassada com 1 litro de azeite de oliva batidas. Este é o holocausto diário instituído no Monte Sinai de aroma agradável. É a oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. A oferta derramada que a acompanha será 1 litro de bebida fermentada para cada cordeiro. Derramem a oferta de bebida para o Senhor no lugar santo. Ofereçam o segundo cordeiro ao cair da tarde, juntamente com o mesmo tipo de oferta de cereal, de oferta derramada que vocês preparem de manhã. É uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado, façam uma oferta de 2 cordeiros de 1 ano de idade, sem defeito, juntamente com a oferta derramada e com uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Este é o holocausto para cada sábado, além do holocausto diário e da oferta derramada. No primeiro dia de cada mês, apresentem-se ao Senhor um holocausto de 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, e todos sem defeito. Para cada novilho deverá haver uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo para o carneiro, numa oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo, e para cada cordeiro uma oferta de cereal de 1 jarro da melhor farinha amassada com óleo. É o holocausto de aroma agradável, uma oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Para cada novilho deverá haver uma oferta derramada de meio galão de vinho, para o carneiro 1 litro e para cada cordeiro 1 litro. É o holocausto mensal, que deve ser oferecido cada lua nova durante o ano, além do holocausto diário com uma oferta derramada. Um bode será oferecido ao Senhor como sacrifício pelo pecado. No 14º dia do primeiro mês é a Páscoa do Senhor. No 15º dia desse mês haverá uma festa durante 7 dias, como um pão sem fermento. No primeiro dia, convoque uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo, um holocausto de 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para cada novilho, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo, para o carneiro 2 jarros, e para cada cordeiro 1 jarro. Ofereçam um bode como sacrifício pela culpa, para fazer propiciação por vocês. Apresentem essas ofertas, além do holocausto diário oferecido pela manhã. Façam assim diariamente durante 7 dias. Apresentem a comida para a oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Isso será feito além do holocausto diário e da sua oferta derramada. No 7º dia, convoquem uma santa reunião e não façam trabalho algum. No dia da festa da colheita dos primeiros frutos, a festa das semanas, quando apresentarem ao Senhor uma oferta de cereal novo, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem um holocausto de 2 novilhos e 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano como aroma agradável ao Senhor. Para cada novilho deverá haver uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo, para o carneiro 2 jarros, e para cada um dos cordeiros 1 jarro. Ofereçam também um bode para fazer propiciação por vocês. Estas são as festas fixas do Senhor, para as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês.
No 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, e no 7º dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Preparem tudo isso junto com a oferta derramada, além do holocausto diário, a oferta de cereal. Verifiquem que os animais sejam sem defeito. Números, capítulo 29. No primeiro dia do 7º mês, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Nesse dia, vocês tocarão as trombetas como aroma agradável ao Senhor. Ofereçam um holocausto de um novilho e um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para o novilho, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha, amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros, e para cada um dos 7 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, para fazer propiciação por vocês, além dos holocaustos mensais diários com as ofertas de cereal e com as ofertas derramadas conforme prescritas. São ofertas preparadas no fogo, de aroma agradável ao Senhor. No 10º dia desse 7º mês, convoquem uma santa assembleia. Vocês se humilharão e não farão trabalho algum. Apresentem como aroma agradável ao Senhor um holocausto de um novilho, de um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para o novilho, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros, e para um dos 7 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do sacrifício pelo pecado, para fazer propiciação, e do holocausto diário como a oferta de cereal e como ofertas derramadas. No 15º dia do 7º mês, convoque uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Celebrem uma festa ao Senhor durante 7 dias. Apresentem a seguinte oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor: um holocausto de 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para cada um dos 13 novilhos, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha, amassada com óleo. Para cada um dos cordeiros, 2 jarros, e para cada um dos 14 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário como oferta de cereal e como oferta derramada. No 2º dia, preparem 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com uma oferta derramada e com a oferta de cereal. No 3º dia, preparem 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem a oferta derramada e de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário como uma oferta derramada, oferta de cereal. No 4º dia, preparem 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No 5º dia, preparem 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos e carneiros e cordeiros, preparem a oferta derramada e de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário como oferta derramada e como oferta de cereal. No 6º dia, preparem 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito.
Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, como oferta derramada e como oferta de cereal. No 7º dia, preparem 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, como uma oferta derramada e com a oferta de cereal. No 8º dia, convoquem uma assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor, um holocausto de 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros, de 1 ano de todos sem defeito. Para a oferta de novilho, do carneiro e dos cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, como oferta derramada e como oferta de cereal. Além dos votos que fizeram e das ofertas voluntárias, preparem isso para o Senhor nas festas que lhes são designadas, os holocaustos, as ofertas derramadas de cereal e de comunhão. E Moisés comunicou aos israelitas tudo que o Senhor tinha ordenado. Números, capítulo 30. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: isto é o que o Senhor ordena quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obriga a algum compromisso. Não poderá quebrar sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disser. Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por um compromisso, e seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos, mas se o pai proibir, quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos pelos quais se obrigou será válido. O Senhor a livrará, porque o seu pai a proibiu. Se ela se casar, depois de fazer um voto, ou depois de seus lábios proferirem uma promessa prescrita pela qual se obriga a si mesmo, e o seu marido o souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então os seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido a proibir, quando o souber, anulará o voto que a obriga, ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto e obrigar-se por juramento a um compromisso, e o seu marido o souber, mas nada lhe disser e não a proibir, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o marido os anular, quando dele souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saíram de seus lábios será válido. Seu marido os anulou, e o Senhor a livrará. O marido pode confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obrigue a humilhar-se. Mas se o marido nada lhe disser a respeito disso até o dia seguinte, com isso confirma todos os seus votos e compromissos pelos quais se obrigou. Ele os confirma por nada lhe dizer quando os ouviu. Se contudo ele os anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências da sua iniquidade. São essas as ordenanças que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua mulher, entre um pai e a sua filha, moça que ainda vive na casa do pai. E a gente vai parar por aqui e amanhã a gente continua. Que Deus te abençoe, que você possa ser tocado por Ele todos os dias, em nome de Jesus. Amém.